Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a conhecer a palavra hoje, que está em 1 Samuel 28, no 11, no 12, no 13 e no 14. A mulher então disse: Quem farei subir? E ele respondeu: Faz-me subir, Samuel. Vendo a mulher a Samuel, clamou em voz alta. E aquela mulher falou a Saul dizendo: Por que me enganaste? Pois tu és Saul. O rei lhe disse: Não temas, o que vês? A mulher respondeu a Saul: Vi deuses que sobem da terra. E ele lhe disse: Qual é a forma? E ela respondeu: Um ancião que vem coberto com um manto. Saul então entendeu que era Samuel e humilhando o rosto em terra, fez reverência. Então aqui nós vemos o triste fim de Saul, o primeiro rei de Israel que foi escolhido não por Deus, mas escolhido pelo povo, porque o povo clamava por um rei, porque eles não estavam se agradando com os filhos de Samuel, né? Que os filhos de Samuel também estavam desviados também, né? Fazendo coisas erradas e eram avarentos. Então o povo pediu, né? Então o Senhor, por pedido do povo, o Senhor escolheu Saul, né? Que Saul era da tribo de Benjamim. Então, o que aconteceu? Saul, infelizmente, não obedeceu a Deus. Saul ofereceu um sacrifício que era somente para o sacerdote fazer. Então, tudo que está destinado ao rei fazer, o rei faz. O que está destinado ao sacerdote fazer, o sacerdote faz. E Saul estava esperando Samuel e Samuel estava demorando. Ele resolveu fazer o sacrifício para que o Senhor viesse a falar com eles, porque os filisteus estavam atacando ele já, e ele se apavorou e o povo se apavorou porque Samuel estava demorando para vir. Então ele próprio fez esse sacrifício, mas ele não poderia fazer, porque quem poderia fazer era somente o sacerdote. Isso foi só o princípio do erro de Saul. Então, Saul foi errando cada vez mais e foi errando, e aí o Senhor desistiu de Saul. Então, o Senhor não queria Saul mais como rei. E o Senhor permitia que um espírito da parte de Deus atormentasse Saul. E foi aonde que Davi ia lá, tocava a sua harpa, e o Senhor fazia com que esse espírito saísse, né, de Saul. E Saul, vendo que nada estava prosperando para ele e que Deus não falava com ele mais, que Deus tinha tirado o reinado dele e iria dar por uma pessoa segundo o coração de Deus, porque Deus queria que Saul fosse segundo o coração dele, mas o Senhor viu que Saul não era segundo o coração. Deus já tinha uma pessoa preparada, que era Davi, que foi segundo o coração de Deus. Então, Saul, ele se deixou enganar, ele não conhecendo a palavra de Deus, ele foi em busca, ele vendo que Deus não falava com ele através dos profetas e através de ninguém, então ele resolveu ir consultar uma adivinha e ir na cidade de Endor. E ele foi disfarçado e até enganou a adivinha também, né? Então, a adivinha, que é usada por Satanás, ela invoca deuses que são demônios. A gente sabe que os deuses, né, são demônios disfarçados por detrás de deuses, né? Então, Saul diz assim: o que você vê? Ela disse assim: eu vejo um homem com uma capa de pelo, um cobertor aliás, um ancião
coberto com um manto. Então ele mesmo deu a entender que esse ancião era Samuel, porque ela diz assim: eu vi deuses subindo da terra. Então, são o quê? São demônios que estavam subindo da terra, disfarçados de deuses, para poder enganar a adivinha também, né? Porque nem ela própria sabia que eram demônios que se disfarçam. Então veio na aparência de um ancião, aonde que enganou Saul. E Saul consultou esses demônios. Ele viu e se prostrou primeiramente aos demônios. E depois esse demônio disse para ele que ele iria morrer nesse dia. Ele iria pelejar contra os filisteus e iria perder a batalha. E disse algo assim muito arrepilante para nós que conhecemos a palavra. Esses demônios que estavam disfarçados de deuses, eles disseram bem assim para Saul: hoje, amanhã você irá para a peleja, amanhã mesmo você estará conosco. Que coisa terrível. Então, né, nós sabemos que quem sobe da terra são os demônios que estão lá embaixo no inferno. E esses demônios que se disfarçaram de deuses, que veio na aparência de um ancião, disse para ele: amanhã mesmo tu pelejará e tu morrerá e tu estará conosco. Que coisa terrível, porque Saul perdeu a salvação. E quando Saul ouviu isso, ele teve maior temor no coração dele, ele se apavorou muito, ele sentiu muito medo e começou a chorar. Mesmo assim, ele foi, né, para a peleja, né, achando que esse ancião era Samuel. Então nós sabemos, né, em Mateus nos fala do rico e do pobre, que os demônios não têm como sair do inferno. Lázaro queria uma gotinha de água, não tinha como ele sair de lá, e ele falava com Lázaro, e Lázaro dizia: eu também não posso sair daqui. Então nós sabemos que são demônios disfarçados para enganar. Então esses demônios, eles enganaram Saul e disseram essa coisa arrepilante, coisa horrível, disseram: amanhã tu estarás aqui conosco, quer dizer, amanhã tu vai morrer e tu vai estar aqui no inferno conosco. É uma realidade, nós temos que falar com todas as palavras o que realmente aconteceu. Então Saul foi enganado, porque ele próprio quis se enganar. Ele já foi dizendo: esse ancião que você está vendo com o manto, é Samuel. Samuel já tinha morrido nessa época. Samuel estava lá no descanso de Abraão, né? Samuel já estava lá descansando no Senhor. E então Saul foi enganado, e hoje nós vemos quantas pessoas também são enganadas, que se deixam se levar, que outrora conheceram a Deus, não seguiram os caminhos, fizeram como Saul fez exatamente também, conheceu a misericórdia de Deus, conheceu a graça de Deus, o poder de Deus, e se desviou como? Desobedecendo. Saul perdeu o reinado porque ele desobedeceu. Mas o Senhor não, infelizmente, o Senhor não usou de misericórdia com Saul, mas usou de misericórdia com Davi, dizendo assim que na casa de Davi, por mais que a descendência de Davi errasse, pecasse, o Senhor ainda teria misericórdia de Davi, né? E a descendência de Davi ainda estaria para sempre.
e que teria ainda a esperança de salvação, esperança de arrependimento para a descendência de Davi, porque Davi era muito diferente de Saul. Saul era uma pessoa muito mal, ele realmente tinha um coração muito mal mesmo. Ele tentou várias vezes matar Davi, ele tentou várias vezes também matar o próprio filho dele, Jonatas, e enquanto Davi era segundo o coração de Deus, um homem misericordioso, um homem bondoso, que não guardava ódio de ninguém, né? E ele errou também com Betseba, né? Mas ele se arrependeu amargamente por esse erro, afinal de contas ele não é santo, né? Quem é santo somente é Jesus, mas contudo o Senhor teve misericórdia dele e não deixou com que ele morresse, porque ele reconheceu o erro dele, ele pediu perdão, e a gente vê que Saul não pede perdão em nenhum momento, ele não se humilha aos pés do Senhor, muito pelo contrário, ele se humilhou perante aquele demônio que estava disfarçado ali de Samuel. Então nós ficamos muito a tempo para esse tempo do fim. Que a gente venha clamar ao Senhor pedindo misericórdia, se arrependendo de todos os nossos erros, de nossas falhas, para que a gente não seja enganado, porque enquanto há vida, há esperança de arrependimento para todos nós, por mais falhos e errados que nós somos. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração. E outrora, se Deus não tivesse grande misericórdia de mim, o Senhor já teria me levado e eu teria perdido a minha salvação, porque sou tão falha e tão pecadora. E quando eu quero acertar, aí que eu erro, assim como Pedro, como Paulo também, com, né, essa dificuldade que ele tinha também, com essa dificuldade carnal que ele tinha, então todos nós temos também, mas grande é a misericórdia do Senhor para nos perdoar em todo tempo, mas reconhecemos também, né, os nossos pecados, as nossas falhas e tentamos melhorar. O Senhor sabe que a gente tenta melhorar, né, mas tudo tem limite também, então a gente não deve brincar com Deus. Se Deus fala que é pra gente parar de fazer aquilo que desagrada a Ele, nós temos que parar, porque o Senhor não vai ficar também pro resto da vida nos perdoando e nós fazendo coisa errada, e Ele nos perdoando e a gente fazendo coisa errada. Então, para tudo tem um limite também. Então, que a gente venha tomar consciência para que a gente não venha ser enganado também e perder a nossa salvação, assim como aconteceu com Saul. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou, Senhor, pela sua misericórdia, porque grande é, Senhor, a tua bondade e a tua misericórdia, porque a sua misericórdia se renova todos os dias. Peçamos perdão, Senhor, por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, Senhor. Mas o Senhor sabe, Pai, que a gente quer melhorar dia após dia, Senhor, os nossos caminhos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a reconhecer dia após dia, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, Senhor. Jesus, pela tua misericórdia, Senhor, peça em nome do Senhor Jesus. Amém.